Boa tarde, turminha do quarto ano. Eu sou a professora Karen Alencar e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E eu não estou sozinha, eu estou acompanhada. Boa tarde, quarto ano. Eu sou a professora Franciele, vim acompanhar essa aula de língua portuguesa junto com vocês. E a professora Karen, muito obrigada pelo convite, Pro. Eu que agradeço a sua participação. Hoje nós vamos continuar a apostila do Aprender Sempre. Nós faremos hoje a aula 1 da sequência, ou aula 2 da sequência didática 1. Boa tarde também aos meus colegas professores e a todos os pais que estão nos acompanhando também. Vamos começar pelas habilidades. EF35 LP03. Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, assunto, tema, demonstrando compreensão global. EF35 LP04. Inferir informações implícitas na leitura de textos de diferentes gêneros. EF35 LP01. Ler e compreender silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, gêneros textuais variados. EF15 LP03. Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros. Aqui embaixo, vocês conseguem ver a capa do livro, que é o livro que nós estamos usando nessas aulas que nós faremos a sequência didática. Então, estamos com o material do Aprender Sempre, volume 1, né? Isso. A sequência didática 1 nós apresentamos ontem, é leitura de contos tradicionais. E no nosso percurso aqui, hoje nós estamos na etapa 2, que é escuta do conto As Três Fiandeiras, certo? Temos mais algumas aulas depois, e mais essa aula de agora será a aula 2, a escuta do conto As Três Fiandeiras, que está na página 5. O que vamos aprender? Nessa aula, vamos conhecer um conto e responder a algumas perguntas sobre ele. Então, vou reforçar. Quem não tem o material ainda, pode pegar o caderno, anotar no seu caderno, né, que nós vamos fazer a leitura do conto As Três Fiandeiras, deixa registrado. Se precisar voltar algum dia, você sabe que dia que foi essa aula. Quem tem o material pode pegar o material e acompanhar. Quem não tem, não tem problema. O texto vai passar aqui na sua telinha também, para você poder acompanhar, certo? Certo, então ontem, né, nós falamos sobre os contos conhecidos aí por vocês citaram diversos contos, conhecemos aí alguns diferentes, né, professora Karen? Mas agora vamos apresentar para vocês um conto aí, As Três Fiandeiras. Eu não conheço esse conto, professora. Teve gente que colocou ontem, né? Isso no mesmo. Chat já. Eu quero saber, antes de começar a aula, se alguém sabe o que é uma fiandeira, o que uma fiandeira faz. Os professores vão aqui colocar para a gente a resposta dos alunos. O que eles estão falando aí? O que é uma fiandeira? Será que alguém sabe ou será que alguém pesquisou? Ó, o Guilherme, da professora Valéria, falou que disse que é a mulher que fia. A mulher que fia, isso. Ó, que tece fios. Que mais, pessoal? A professora Silvia está falando que esse conto é muito bom. Isso, e ó, o título dele é As Três Fiandeiras. E As Três Fiandeiras é uma história que, como vocês já falaram aí, fala de uma mulher que fia. E para ela fiar, ela usa uma roca ou um fuso. Vocês sabem outra história em que aparece roca ou fuso? Alguém já tinha falado aí que essa história parece com outro, que esse conto parece com outro conto aí bem conhecido no início da aula. E aí pensando roca, né? Então, o que será que é uma roca também, professora? Então, ali é onde é fabricado, né,
Ó, o aluno Gregory disse que a Bela Adormecida. Muito bem, esse é um conto bem conhecido de vocês e que realmente aparece Fuso e Roca. Então vamos lá na leitura? Vamos conhecer esse conto? Então, começando. As Três Fiandeiras. Uma moça, bonita e prendada, não encontrava casamento, embora muito merecesse em um bom estado. Perto da casa da moça morava um mercador rico e solteiro, que dizia só casar-se com a melhor fiandeira da cidade. A moça, sabendo essa notícia, ia comprar linho à casa do rico, dizendo fiá-lo todo num dia só. O homem ficava pasmado, vendo uma moça tão trabalhadora. Não dando inteiro crédito ao que ouvia, uma manhã em que a moça apareceu para mercar um pouco de linho, disse-lhe em tom de brincadeira: Moça, se esse linho é fiado num dia, sem entrar pelo serrão, leve-o sem pagar e irei ao anoitecer ver sua tarefa. A moça voltou para casa muito aflita com a promessa, porque não podia fiar o linho num dia, nem a metade da porção que trouxera. Pôs o linho nas rocas e começou a chorar sem consolo. Quando estava assim, ouviu uma voz trêmula dizendo: Vamos dar só uma paradinha. Por que será que a moça fingiu que sabia fiar? Quem está prestando atenção na história, conta para mim. Por que ela fingiu que sabia fiar? Ou será que ela sabia? Será que ela sabia, Profran? Não sei não, professora Karen, eu acho que não. Eu acho que não também, porque se ela soubesse, ela não ia ficar desesperada chorando, né? Isso mesmo. Ah, a professora Kátia falou para poder casar. Ah, será que ela fez tudo isso para querer casar com o mercador? Será que essa era a intenção dela? Isso, ó, o Vitor, da professora Denise, também respondeu a mesma coisa, para casar, porque estava interessada no casamento. Todo mundo respondendo relacionado a casamento. Nós vamos continuar a história para ver se vai se confirmar essa hipótese que nós levantamos, que ela queria casar. E aí, por que será que ela ficou chorando? Será que ela chorou de emoção? Porque ela ganhou o linho? Porque ele deu esse linho para ela, esse linho e falou que ia chegar e ver se estava pronto, né? Será que ela ficou emocionada que ela ganhou o linho? Ou por que será que ela estava chorando? Qual foi o motivo, né? Lembra ali do início nas aulas que a professora deu sobre os emojis, né? Os emojis das emoções. Então, ela estava chorando. Era um choro de tristeza ou era um choro de desespero, né? Assustada, que a professora Liciane está dizendo que foi um choro de desespero. Vamos lá ver, teve mais gente colocando desespero. Então apareceu a velhinha. Por que chora, minha filha? Levantou a cabeça e viu uma velha, corcovada, olhos grandes e queixo feio. Contou o que lhe sucedia e a velha disse: Vá cuidar de seus afazeres, que eu vou ajudá-la um pouco. A moça foi e, quando acabou, todo o linho estava fiado e pronto. A velha disse: Se você casar, eu virei às bodas. E não se esqueça de chamar-me minha tia por 3 vezes. Ela conhecia essa velhinha, será? Por que será que ela deixou a velhinha ali e falou que ia convidar a velhinha para o casamento dela? Será que ela já conhecia essa velhinha? Ou será que era algum interesse, né, nessa... E aí, o que vocês perceberam dessa história? Ela já conhecia ou não? A Lívia, da professora Maria, está dizendo que não conhecia. Já a professora Ivone falou que é porque a velhinha fiava.
Será que tem alguma coisa que fez ela saber que a velhinha fiava? Alguma característica da velhinha que faz com que ela saiba que a velhinha já sabia fiar? E aí, quem está prestando atenção aí nas características dos personagens, o que levou ela a saber que a velhinha fiava? Estão falando ali que não, né? A Pro Marlene colocou que não, que ela... Vamos lá ver então na história, né? A moça prometeu. Quando o mercador chegou e viu o linho fiado, ficou assombrado. Gabou muito a moça e no outro dia mandou uma porção maior ainda de linho, dizendo que voltaria para ver o resultado. A moça pôs-se a chorar sem parar. Tem uma parte aqui que fala que ele gabou. Será que eles sabem o que é gabou, Pro Fran? E aí, pessoal, qual o significado dessa palavra gabou? Já escutaram falar? Sabem o que significa aí nesse contexto dessa história? O gabou, será que ele ficou feliz? Será que ele ficou triste? Elogiou, estão falando. Ah, muito bem. Ele elogiou e ele, de tão satisfeito que ele estava, ele levou mais linho ainda para ela fiar. E o que ela fez? Desespero de novo, né? Começou Novamente, a chorar. caiu no desespero. E vamos ver o que acontece. Será que vai aparecer a velhinha de novo? Será que é a mesma? Será? Será que a velhinha vai salvá-la dessa vez? Eles estão falando que ela chorou. Vamos ver. Outra velha apareceu, parecida com a primeira, e fiou o linho muito rápido, enquanto a moça cuidava do serviço de casa. E, ao despedir-se, fez o mesmo pedido que a primeira velha fizera. Qual foi o pedido? Quem lembra? O que a velhinha pediu para fazer? O que a velhinha pediu para a moça? A primeira velhinha chegou, fiou tudo, e antes dela ir embora, ela fez um pedido. Qual foi esse pedido? Que é o mesmo que a segunda velhinha fez. O texto falou que foi outra velhinha, muito parecida. Por que será que elas se pareciam também? Será que tem alguma coisa a ver com essa magia que o conto tem, professora? Não sei, hein? Ó, estão respondendo que o pedido da primeira velhinha e também da segunda era chamá-la para o casamento. Ah, muito bem, eles estão atentos, hein? Turminha do quarto ano, top, ó. Continua participando aí. Eu tô vendo que vocês estão bem atentos. Foi chamar para o casamento. Então a segunda também pediu. E além de chamar para o casamento, quando ela chegasse no casamento, como que ela tinha que ser tratada? Era para ela chamar ela de velhinha? Não. Quem lembra do que tinha que chamar ela? O que ela pediu? E aí? Apareceu um lá em cima. Sim. Que eu não consegui ver, que pediu para chamar de tia por 3 vezes. Então, vamos lá, continuando. Ainda uma vez, o mercador visitou a moça e não teve palavras para elogiar o quanto ela fizera num dia. Mandou de presente ainda mais linho e o mesmo pedido. A moça voltou a lamentar-se e uma terceira velha, parecida com as outras, apareceu e tudo se passou como de costume. Linho fiado e promessa feita. Mais uma velha, Pro? Mais uma velha. Então, é a terceira. A terceira velha está aparecendo. Será que tem a ver, então, com o nome aí do conto? Será? O que vocês acham? Tem a ver com o nome do conto? Ou será que vai aparecer mais uma? Aí se aparecer mais uma, aí já sabemos que não tem a ver com o nome As Três Fiandeiras. Exatamente. Ah, mas eles estão respondendo que sim, que são 3, exatamente porque está relacionado ao nome do conto. Muito bem, eles estão prestando atenção. Parabéns, turminha. E aconteceu a mesma coisa com as 3 e o texto fala que elas são parecidas. Eu queria saber por
que será que elas são parecidas? Vão pensando aí que uma hora vai aparecer, hein, no texto. O mercador veio visitar a moça e pediu-a em casamento, marcando-se o dia. Como um dos presentes de noivado, recebeu a noiva muito linho para afiar e rocas, fusos, dobradouras e mais apetrechos. A moça estava desesperada com o seu futuro. Então, olha os presentes dela. Pois é, porque assim, as 3 vezes em que o moço pediu, né, para ela fiar ali, apareceram as 3 velhinhas, né? E as 3 vezes elas ajudaram. Só que agora ele deu um presente à máquina ali. Exatamente. Porque ele acha que ela sabe. E tinha todos os instrumentos para ela fiar. Ela não teria desculpa. Uma parte que vocês anteciparam lá no começo, que ela queria, que ela estava fazendo isso para se casar. Realmente, ela conseguiu o pedido de casamento. E o presente que era para deixar ela muito feliz, deixa ela mais desesperada ainda. O que será que ela vai fazer quando ela casar e tiver que fiar? O marido vai estar em casa, vai morar junto agora, né? E aí, será que ela vai conseguir esconder também? Será? Como será que ela vai sair dessa? Será que as fiandeiras vão ajudar? Será que elas vão aparecer de novo? Vamos lá. Quando acabou de casar, surgiram na porta as 3 velhas juntas. A moça, lembrada do que prometera, recebeu-as muito bem, tratando-as por tias, oferecendo comida, bebida, assento e fazendo toda a sorte de agrados e oferecimentos. O noivo não tinha como esconder o espanto que lhe causava a feição de cada uma das velhas. Não se contendo, perguntou: que será que ele vai perguntar? Por que será que ele ficou tão admirado com a feição das velhas? O que será que elas têm de tão parecido ali, né? Porque no texto foi falando, apareceu a primeira, a segunda era parecida. E a terceira também. E todas elas eram parecidas. Elas eram gêmeas, trigêmeas? Será? Já pensou? Tem trigêmeos, né? Sim. Eles se parecem, né? A professora Ivone falou uma coisa ali, mas não sei se é por isso. Vamos descobrir. A aparência? Vamos ver o que tinha nessa aparência aí de comum. Por que as senhoras são assim, corcovadas, olhos esbugalhados e queixos para fora? Foi alguma doença? Não foi, senhor sobrinho, responderam as velhas. Foi o fiar que nos deu essas pechas. Fiamos anos e anos e ficamos assim, corcovadas pela posição, olhos esbugalhados de acompanhar o riso, queixos feios pela tarefa com os tormentos. Ou seja... Então, ele fala que elas são corcovadas. A professora tinha dito que elas eram corcundas. É a mesma coisa? É meio parecido. Bem parecido. Elas só que quem é corcunda normalmente já nasce assim, né? E elas ganharam essa característica por causa da posição, que é uma posição muito repetida e aí acaba que o seu corpo fica tanto naquela posição que depois ele tem dificuldade, né? E ele acaba adquirindo aquela posição. O que mais que tinha? Era trigêmeos? Já explicou, né? Aí, acabou de explicar. Foi a razão. Agora, nesse último parágrafo, acabou de falar por que elas eram assim e no que elas se pareciam. Corcovadas pela posição de fiar, fala dos queixos que eram feios também por conta da tarefa. E os olhos esbugalhados. Porque tinha que ficar acompanhando o riso sempre. O noivo não quis mais saber de rocas, fusos e dobradouras. Agarrou tudo e atirou no meio da rua, dizendo
que jamais sua mulher havia de pegar num instrumento que a faria tão feia. Viveram muito felizes e, às vezes, as tias iam visitá-los e eram muito bem recebidas. Então, ela conseguiu se livrar aí, né, a questão dela não saber fiar. Exatamente, ela conseguiu se livrar. A estratégia dela deu certo, né? Mas causou muito desespero, né? Todo esse processo, primeiro falou que sabia fiar, aí ele pediu, né, para ela fiar, já deu, ficou muito assustada. Então veio a primeira velha, salvou a pele dela. Aconteceu de novo, veio a segunda velha e salvou de novo. E a mesma coisa na terceira. E aí ela entrou em desespero quando ele pediu em casamento e deu de presente ali todos os materiais. E graças às 3 velhas, ela se livrou novamente. Exatamente, ou seja, a estratégia dela de casar só deu certo porque apareceram as velhas. Porque até quando ela recebeu o presente, que aí não ia ter mais jeito, a gente achou que ela não conseguiria se livrar, ela achou uma saída, que foi quando as velhas apareceram, o marido olhou, ele não queria uma mulher daquele jeito, né? Não. Porque as características dela assustou, das velhinhas, né? Assustou o marido e fez com que o marido simplesmente pegasse todos os presentes e jogasse no meio da rua. Não quero isso, a minha mulher vai ficar bonita aqui. E a mulher dele, claro, ficou como? Feliz, né? Muito feliz. Ela deve ter dado até uma outra festa, se duvidar, de tanta felicidade que ela ficou. Então, na aula de hoje, nós conhecemos esse conto, que é o das 3 fiandeiras. Coloca aí pra mim, quem gostou do conto? Eu achei super legal, professora Karen. Não conhecia, né? Ontem, na sua aula, falaram mesmo que esse conto lembrava um pouco a Bela Adormecida, mas a questão mesmo é por causa da roca, né? Que lembra, né? Porque a história em si é outra, mas tem esse objeto também na história da Bela Adormecida. E, ó, eles estão respondendo que gostaram muito do conto, a professora Rosângela, a Letícia, a Rita, a Fernanda, todo mundo gostando bastante desse conto. Será que todo mundo conhecia? Tem gente colocando que já conhecia também. A Larissa colocou que gostou muito. O João Pedro, o Pedro Henrique também. Todos gostaram. Os alunos do 4º ano C da professora Nadir também adoraram. E ó, o Pro Juan falou que não conhecia esse conto. Que legal! Eu espero que vocês tenham gostado bastante. No decorrer dessa sequência, nós vamos ver outro conto também com fiandeira, né? Essa fiandeira que, nossa, que mais ou menos, vamos colocar que ela era fiandeira entre aspas, que ela só falou que era, né? Pois é. Na realidade, ela não sabia nada. As fiandeiras de verdade apareceram foi depois. Que eram as velhinhas. Exatamente. Ela foi esperta, ela conseguiu o que ela queria, que era se casar. E será que o próximo conto vai ser assim também? Será?